foi sancionada no país a Lei da Liberdade Econômica. O objetivo da nova legislação é reduzir a burocracia nas atividades econômicas e facilitar a abertura e o funcionamento de empresas. Mas o texto encontra resistência entre especialistas em direito do trabalho, por alterar dispositivos da legislação trabalhista. Hoje vamos conhecer um pouco mais dessa lei e de seus efeitos. O programa TV Câmara Entrevista começa agora. Olá! A Lei da Liberdade Econômica, sancionada pela Presidência da República em 20 de setembro, causa grande expectativa ao empresariado brasileiro. Entre as novidades da lei estão registro dos horários de entrada e saída do trabalhador, que passa a ser obrigatório somente para empresas com mais de 20 funcionários, fim de exigência de alvará para atividades de baixo risco, fim do e-social, emissão de novas carteiras de trabalho, que poderá ocorrer preferencialmente em meio eletrônico, entre outras. Mas, por outro lado, existe desconfiança em relação aos direitos dos trabalhadores na interpretação de alguns pontos da nova legislação, como, por exemplo, negócios de baixo risco e a sua eficácia. Bom, para falar sobre esse tema, estamos recebendo hoje o William Retamiro, ele que é professor, economista e mestre em Planejamento e Desenvolvimento Regional. Também está conosco Ramon Faria, professor, contador, especialista em Direito Empresarial e Tributário. E fechando aqui o nosso trio de convidados, Caio Sanas, advogado, também professor universitário e presidente da Comissão de Direito Empresarial da 36ª Subseção da OAB. Muito bem, sejam bem-vindos ao nosso programa, hoje falando desse tema que gera muito bafafá, mas pouca gente de fato conhece quais os pontos que estão sendo propostos nessa mudança, essa nova legislatura. E eu queria começar com vocês então, quais são para vocês os pontos negativos e os pontos positivos? Os positivos e depois a gente vai para os negativos. Eu acho que é melhor começar com a advogada, né? Bom, Elton, primeiramente, bom dia a todos, meus colegas aqui também. Bom, a lei de liberdade econômica, ela traz como ponto principal, positivo para nós, duas situações. Primeira, a questão de segurança jurídica dos contratos. Nós vínhamos tendo muita insegurança jurídica porque juízes reviam os contratos de acordo com a função social do contrato, princípio de boa-fé objetiva, que são tipos jurídicos abertos no nosso ordenamento jurídico. Então, a Lei de Liberdade Econômica traz parâmetros mais objetivos de interpretação, que isso vai acarretar, sem sombra de dúvida, mais segurança jurídica nos contratos. E o segundo ponto, que para mim assim, é de extrema importância, é a desburocratização. Para o exercício da livre iniciativa, para você começar a empreender. Tivemos recentemente, antes mesmo da Lei de Liberdade Econômica, a Lei Complementar 167, que traz a questão de facilidade de abertura e fechamento de startups. Então, hoje, no ambiente de inovação tecnológica, startup, como que o Brasil estava agindo, tinha facilidade para eles entrarem no mercado ou não? Então, essa lei complementar já vinha trazendo algumas facilidades e a Lei de Liberdade Econômica ela veio para poder corroborar, certificar essa desburocratização. Então, ao meu ver, os principais pontos mais positivos é a segurança jurídica dos contratos e a desburocratização de abertura e fechamento de empresas. Tá aí. Ramon, e você, que está ali lidando diariamente com as empresas? Sim, na prática, ainda nós estamos esperando surtir efeito pelos órgãos públicos. Nós ainda não vimos aquela rapidez como se havia dito na lei. Mas o ponto importante é a questão, de fato, dos órgãos públicos enxergar o empresário, não mais com aqueles olhos que tinham com o empresário, o sonegador de imposto, o empresário tal. Eles agora vão ter que agir com a premissa da boa-fé. Então, a boa-fé, que sempre o empresário ele vai ter a boa-fé. Isso daí vai dar mais caracterização que certos documentos hoje que são exigidos pela junta comercial, pela prefeitura, que às vezes são mais um entrave burocrático e os órgãos públicos veem a necessidade de que esses documentos não precisam da exigência, por exemplo, até mesmo a coisa de documento digitalizado. Hoje você dá boa-fé para o documento digitalizado, não aquele documento original, o mesmo valor. Então, essas coisas vão ajudar a desburocratizar a empresa que faça a legalização correta, tudo e dando boa-fé para o empresariado, porque eu acho que assim, o empresário hoje ele é mal visto na sociedade perante os órgãos públicos, não a sociedade, mas os órgãos públicos sempre assim, tentam achar algum empecilho. E hoje a gente sabe que eu acho que o empresário hoje ele
na verdade, ele que movimenta a economia. A liberdade econômica é para isso. Só que, logicamente, a liberdade ela não pode ser confundida desrespeitando também direitos, né, do trabalhador. Mas eu creio que eu vi, assim, na questão da desburocratização, algo muito positivo. William, você concorda com esses pontos? E aí sobrou para você, então, me apresentar quais seriam os temores que essa nova legislação pode causar. Queria saber se você concorda. No aspecto técnico, digamos assim, da desburocratização, da agilização do processo, eu concordo que essa lei ela possibilita, de fato, isso daí. Né? Ela vem aí para poder dar essa liberdade, eu não vou chamar tanto de liberdade econômica, vou chamar de liberdade burocrática, né? Porque ela tem um foco muito maior na burocratização, né? Na desburocratização, aliás, desculpe, do que de fato ao que eu identifico. Porque a lei ela veio com um aspecto mais de desburocratizar, mas só que ela não tem alguns outros arcabouços, né, necessários. Como, por exemplo, discussão sobre a questão de acesso a crédito mais barato para a micro e pequena empresa, para o MEI. Ou seja, nós temos todo um arcabouço aí que é necessário para se fazer, que somente a lei não vai dar conta. Né? Só para a gente poder ter uma ideia, só aqui em Jacareí nós temos 7.563 MEIs, né, microempreendedor individual. Ou seja, daí quando a gente faz uma comparação do CAGED, né, Cadastro de Emprego e Desemprego, né, do Ministério do Trabalho, nós vemos uma distorção aí de que teve uma massa que saiu das indústrias principalmente, né, e muitos migraram para o MEI, para o PJ. Então, de fato, auxiliou nesse aspecto, mas só que nós temos o desafio aí de, como comentou o colega aqui do lado, o Ramon, o fato de que vai ser respeitada a lei, vai ser respeitada a qualidade de vida do trabalhador, né? E o aspecto econômico propriamente dito, porque ele sai de uma segurança, digamos assim, de um salário, digamos assim, a média do salário na indústria está em torno de R$4.000, mas só que ele vai iniciar toda a atividade dele e nos 12 primeiros meses, de acordo com o GEM, né, o Monitor Global de Empreendedorismo, ele ganha em média, nos primeiros 12 meses, R$1.000 por mês. Ou seja, daí nós temos uma queda nesse aspecto, né? Então, do ponto de vista de impacto econômico, ainda precisa ter outras situações, outros arcabouços necessários para essa análise. E até se discute, né, se de fato, né, primeiro, passando um pouco pela filosofia, digamos assim, será que a liberdade econômica existe de fato? Né? Se a gente analisar, por exemplo, o sistema financeiro, nós temos 85% do sistema financeiro está na mão de 5 bancos. Quando vai se buscar crédito em banco, fica uma pequena diferença. Um está 4% na taxa de juros do capital de giro, outro está 3%. Daí você vai ver cheque especial, que está na média de 277%, de acordo com a ANAFAC, 277% ao ano. Né? É mais caro ainda, então não tem como fugir, apesar da criação das fintechs. Né? Então a gente tem que discutir. A lei, ao meu ver, ela desburocratiza, porém ela precisa de arcabouço para poder ter um efetivo impacto econômico. Professor, na questão, então, quando a gente fala que ela facilita do ponto de vista do empresário, mas que ela pode, então, fragilizar o trabalhador. Como que o senhor vê isso agora com a perspectiva da aplicação da lei já? Olha, Elton, eu sou um adepto da teoria, como o professor aqui bem disse, de que o liberalismo ele não é pleno, né? Não há liberalismo, capitalismo sem um Estado, ok? Então, o Estado serviria, ao meu humilde ponto de vista, ele viria para poder regular e fiscalizar, e a atividade econômica, o ator deixaria na mão da iniciativa privada, né? Mas eu creio que não há a iniciativa privada sem que haja um Estado para poder assegurar os direitos de segunda geração que vieram aí pós Primeira, Segunda Guerra Mundial, né? Os direitos do trabalhador, a previdência. Então, de fato, sim, se não for a aplicabilidade dessa lei, ela não respeitar esses direitos, garantias fundamentais do trabalhador, pode sim ter um impacto, né? No entanto, essa lei trouxe uma perspectiva de iniciativa de boa-fé do empresário, né? Como que será que ele... Vamos agora adotar a seguinte situação. O empresário parte da boa-fé. Ele não vai mandar o cara embora, manda ele abrir um MEI para poder atuar como prestador de serviço. Não vejo que isso vai ser exigido pelo empresário. Então, não consigo encontrar mitigação de direito trabalhista na lei de liberdade econômica, ao meu ver. É uma pergunta até mesmo para o doutor. Bom, na prática, o que nós estamos vendo, a realidade das empresas brasileiras, elas estão de fato, como o professor William falou, eles estão
vamos usar a pejotização, né? Ou seja, eu não quero mais você como CLT, eu quero você agora como prestador de serviço, tá? E além disso, você acaba tendo um certo entrave com a lei trabalhista. Isso a gente sente na prática, nós vemos a discussão. No entanto, o que acontece? As empresas, eles fazem um cálculo, eles verem quanto o empresário ganha o funcionário ganha durante o mês, e nessa troca ele vai pagar mais para o funcionário trabalhar como PJ, só que ele não tem o FGTS, o funcionário não vai mais ter 13º, não vai ter as coisas. Dito isto, né, o empregado, quando vai se tornar um PJ, ele não é um empresário. Ele é apenas uma PJ que foi forçado a abrir. E isso daí a gente tem que ser muito discutido, porque um empregado que ele acabou sendo forçado a ser um empresário por conta dessa nova normatização, dessa nova pejotização, ele acaba sendo o quê? Ele acaba tendo que ver seus direitos suprimidos, né, porque ele não vai ter mais o FGTS, ele vai ter que pegar agora, fazer uma aplicação ele por conta, ou seja, será que ele está pronto para lidar com essa, vamos dizer, com esse ônus que ele vai acabar tendo um impacto lá na frente, porque ele pode ganhar R$2.000, ele ganhava 1.000, vai ganhar 2. Mas será que com esses R$1.000 a mais ele vai saber fazer um fundo de poupança como se fosse um FGTS, ele vai saber recolher um INSS como autônomo, ele vai ter todos os aparatos que a legislação permite? Então, isso daí, eu falo que ele não é um empresário, ele acabou sofrendo um sistema da pejotização, que isso daí é um entrave tanto para nós contadores, porque isso daí acontece muito e a gente sempre precisa da colaboração de advogados, por quê? Porque um prestador de serviço e ele dentro da empresa e com rotineira atividade lá dentro, ele é caracterizado como trabalhador, vínculo empregatício. Então, acaba voltando à mesma premissa, vai acabar ainda... existe segurança jurídica nesse caso? E a gente sabe, como o professor falou, a maior parte das empresas migraram para esse sistema. E esse sistema vai corroborar, vai melhorar a vida do empregado? O empregado agora ele vai se tornar um empresário ou é apenas um rótulo que vão dar? Então, isso daí tem que ser debatido. Eu acho que o arcabouço jurídico que ele falou, normativo, tem que ser mais fechado. Essa lei eu acho que foi um impulso. O princípio, eu acho que assim, eu pegaria não os detalhes da lei, mas sim os princípios, porque o princípio ele é fundamental. O princípio da boa-fé do empresário, de tudo, mas que a gente precisa mesmo um arcabouço para mitigar esse tipo de situação, o risco é muito complicado. William, quando o jornalismo quer falar alguma coisa que ele não tem muita certeza, ele começa assim, pesquisas revelam que, né? Não diz qual pesquisa, de onde ele tirou esse dado. Exato. Mas a gente tem uma percepção empírica, e a gente já viu isso, inclusive o presidente da República já falou isso em campanha, e acho que também depois já vencido o pleito, que o trabalhador o que ele quer é emprego, mesmo que para isso ele tenha que abrir mão de alguns direitos, não é aquilo que a gente chama de direito, de alguns direitos que podem estar atravancando. Você acredita nessa premissa? E aí, indo nessa linha que o Ramon apontou, da pejotização, né? E se a gente entrar ainda na questão da uberização do trabalho, que é um outro fenômeno que a gente tem vivendo, que tem muita gente falando sobre isso, né? Se puder até explicar o que é essa uberização para quem está nos acompanhando. Bom, a uberização é essa situação na qual a pessoa ela trabalha de uma forma, digamos assim, autônoma por intermédio de um terceiro e se torna uma situação mais sem vínculo empregatício, sem os seus direitos garantidos, né, sem a contribuição, muitas vezes, na economia real, dependendo da situação. Mas é um processo que é uma tendência, lamentavelmente, de fazer com que a pessoa ela tenha a sua atividade de forma autônoma, né? E assumindo muitos riscos na maioria das vezes. Uberização por causa do Uber, né? Daí isso é o termo geral. E pegando a questão do Uber, eu utilizo, né, muitas vezes a questão de motoristas, né, serviço por aplicativo. E o que acontece? Eu também conversando com alguns estudantes, né, eu pergunto para ele, né, você está satisfeito ou você preferia voltar para uma empresa? Ele, obviamente, ele fala que preferia voltar para uma empresa, preferia estar em uma empresa, com as garantias, com o salário e tudo mais. Né? Teve situações na qual eu já peguei um serviço de Uber, teve uma colisão, o motorista teve que ficar uma semana parado com o carro, sem ganhar um centavo e assumindo todo esse custo. Então, nós temos esse processo, né? Então, eu discordo dessa questão da fala do presidente de que fala que prefere ter o emprego do que ter os direitos. Não, acho que tem que conciliar. A gente consegue resolver os problemas sociais com dinâmica econômica. Né? Nós vivemos aí a menor taxa Selic da história, né? Mas só que nós temos ainda uma taxa bancária de empréstimo alta e nós não vemos uma dinâmica econômica. Né? Quando a gente analisa esse processo todo de reforma trabalhista, né? Essas coisas todas, a gente falta um quesito, e a dinâmica de trabalho.
E a dinâmica do crescimento econômico? Como é que se coloca essa situação? Então, nós temos medidas, ao meu ver, paliativas, de curto prazo, liberação do FGTS, do PIS, né, algumas situações, só que eu não identifico uma política pública estruturada de crescimento econômico de médio e longo prazo e que comece desde já. Daí nós vemos muitas vezes, na situação que os professores aqui comentaram anteriormente, na qual vai se empreender, mas nesse empreendimento ele trabalha de forma sozinha. Só para a gente poder ter uma ideia, em 2018, esses empreendimentos, 82% deles não geraram nem uma vaga de emprego. 82% deles, de acordo com o monitoramento global de empreendedorismo, né? Então, nós temos uma situação que acredita-se que desregulamentações em algumas situações, reforma trabalhista, agora falando da previdenciária, que isto vai gerar emprego, eu particularmente não acredito nisso. Eu acredito que o que faz gerar emprego, o que faz ter uma melhor situação, é justamente uma dinâmica econômica. Aí a pessoa ela vai ter a liberdade de querer optar ou não, de estar numa empresa ou abrir mão de estar numa empresa para desenvolver uma atividade autônoma, né? Tanto que quando a gente vai analisar empreendedorismo por necessidade ou por oportunidade, a maior parte é por necessidade. Saiu recentemente, a questão de um mês atrás, um estudo da Aliança Bike em São Paulo, né, na qual os entregadores, né, que utilizam bicicleta, aqueles que trabalham em média de 10 a 14 horas por dia, 7 dias por semana, recebem menos de um salário mínimo. Isso é liberdade econômica? Isso é liberdade de estar lá, né? Ou seja, tem todo um processo de desburocratização, de não ter o vínculo, a chamada uberização principalmente, essa situação da relação via aplicativos e ao mesmo tempo a pessoa não está preparada, como o professor comentou. Se ele está preparado, ele vai ganhar esses R$1.000 a mais, né? Muitas vezes é enganoso. Isso se ganhar, né? Porque às vezes pode acabar ganhando menos ainda. Porque além de ter esse valor, tem que ter todos os custos operacionais da empresa ou do empreendimento dele, por mais que seja um microempreendedor individual. Então, essa situação de que emprego, é melhor garantir o emprego do que direito, eu discordo, né? É obviamente que numa situação emergencial a pessoa vai aceitar o que ela tiver na frente. Mas o ideal é que nós tenhamos uma política pública econômica na qual garanta uma dinamização da economia. E essa dinamização, se a gente analisar pouco tempo atrás, não se falava em crise de previdência, não se falava em crise trabalhista, não se falava em custo operacional, que é o custo Brasil, né, que se falava tanto. A questão de 10, 15, 20 anos atrás, dependendo do caso. Mas o que acontece? Porque nós tínhamos uma dinâmica econômica, crescia assim 5, 6, 7% ao ano, e daí esses outros aspectos eram totalmente desconsiderados e não se lembrava tanto deles. Professor Caio, como que seria o papel então do Estado, o cuidado que a gente deve ter então para que essa situação que o professor está perguntando não se torne uma realidade, apesar de todos os aspectos positivos da lei? Elton, eu acredito que assim, o mindset, né, a palavra pomposa do momento, mindset, né? Mas o mindset da lei, quando ela veio, eu creio que foi muito mais fomentar um cenário mais empreendedor do que você utilizar para pejotizar. Creio que não foi essa a intenção, embora sim, tem um baita risco e muitas pessoas utilizam para isso daqui, né? Então por isso que a gente fala parte da boa-fé. Creio também que nós estamos passando por uma transposição cultural. Eu vejo os jovens hoje na graduação, eles têm cabeças muito mais de empreendedores, querem empreender, falando em Lawtech, Legaltech, digo na questão do direito, mas acredito que na economia também, enfim. A informática muito presente muito também presente. Nas relações humanas. Exatamente. Então, como viabilizar a entrada desse tipo de público, dessa nova geração no mercado empreendedor, que muitas das vezes não quer trabalhar, não quer ser empregado, e sim quer ser um empreendedor e entrar nesse mercado. Então, assim, são dois pesos e duas medidas, né? Então, como que eu posso assegurar isso daqui, essa liberdade econômica, e como eu posso não ferir direitos e garantias fundamentais? Eu creio que aí teria que ser fiscalização. Acho que a fiscalização, como que o poder público vai implementar a fiscalização para ver se isso está sendo cumprido ou não, é o que de fato vai trazer efetividade da lei, né? E evitar eventuais abusos negativos, que nesse caso seria um abuso negativo a pejotização, né? Bom, para a gente fechar esse bloco, no governo Temer nós assistimos à reforma trabalhista e foi muito dito que em termos de resultados imediatos na economia, com a medida da liberdade econômica também se gera essa nova expectativa. Em relação à reforma trabalhista, a gente ainda está esperando o que foi alardeado, esse impacto positivo. A gente corre o mesmo risco?
Olha, eu creio que assim, a gente não pode ter uma expectativa aquém daquela que a gente tem que imaginar. Mas as coisas, de fato, o que essa lei propõe, nos princípios dela, creio que a melhora, sim, é significativa. Assim, nós vemos, assim, nós nunca tivemos uma lei que tão favoreceu o empresário que dá boa fé mesmo. E essa questão da desburocratização e até mesmo dos aspectos trabalhistas que também essa lei veio trazer, ela veio para consequentemente, beneficiar e flexibilizar a relação de empregado e empregador, porque a primeira coisa é a seguinte, essa relação ela é muito restrita, ela fica muito severa, a lei ela põe muitos limites, e então acaba gerando muitos conflitos, e às vezes não é nem conflito das partes, é conflito mesmo da lei que impõe isso daí. E agora com essa flexibilização de ter uma conversa entre as partes, antes, havendo um contrato entre as partes, tem que ter um governo colocando a mão em tudo na relação, em alguns quesitos, isso daí acaba gerando assim uma flexibilidade melhor, uma dinâmica econômica melhor para o empresário. É assim, e nós sabemos hoje que o que faz um entrave de tudo isso, da falta de contratação da mão de obra, são os custos, é um encargo social. Não adianta, se você tiver um alto custo de folha de pagamento, o empresário vai falar o seguinte, eu não vou contratar, eu vou terceirizar o serviço. E hoje, com a permissão da atividade fina, você pode terceirizar qualquer tipo de atividade do seu ramo, então você escolhe, ou você tem uma mão de obra qualificada que vai te dar retorno, ou você tem um alto custo para contratar aquela mão que você vê, olha, é mais fácil terceirizar. E as empresas, infelizmente, elas vão acabar fazendo isso. Tá? Então, assim, eu creio, com bons olhos com essa lei, que ela é uma medida que ela, assim, de fato, ela visa a dar, vamos dizer assim, não mais proteção para o empresário, mas digamos que ele vai dar uma dinâmica e uma boa fé melhor para o empresário para que ele possa, de fato, agora exercer sua atividade sem se preocupar, por exemplo, se ele está, como é muito caso, ele quer pagar o imposto correto, mas hoje ele tem segurança que ele está pagando o imposto correto, eu pergunto para 100% dos meus clientes que são empresários, eles falam, não sei, eu quero pagar correto, mas eu não sei se eu pago correto. Inclusive encargos de folha de pagamento, mão de obra, e todo momento ele fica com insegurança, será que isso daqui possa ensejar uma ação trabalhista, o que vai acontecer nesses meandros? Essa insegurança jurídica, eu vi que parte da lei, dessa lei que veio da liberdade econômica, ela visa a mitigar muito, e assim vai criar uma certa segurança jurídica, tanto para a parte da advocacia quanto para nós contadores, porque assim, primeiro respinga na gente, o contador que pega essa parte de empregado e empregador, depois a gente manda a bomba para os advogados, por isso que a gente colocou aí no meio, o economista decide, o advogado judicializa e você... E a gente que fica você que explica para o cliente. E a gente que acaba saindo como tendo que apaziguar a situação, porque eu vejo na prática que a situação hoje, por exemplo, depois que não foi mais obrigado a ter homologação com o sindicato, isso gerou uma insegurança tão grande com o funcionário, porque agora quem que ele tem respaldo agora para procurar? Ou seja, mas o direito dele não deixou de ser garantido. Ele ainda tem os mesmos direitos. O Ministério do Trabalho, gratuitamente, ele vai lá, ele tem um defensor público. Ou seja, qualquer ato errôneo nisso tudo, e o contador, ele não preza pelo empresário, ele está ali para fazer as coisas corretas. Se foi um erro ou um equívoco na folha de pagamento, eles vão ter todos os seus direitos. Então, assim, eu acho que tudo isso que está sendo feito hoje para o empresário vem beneficiar a questão relação trabalhista e empresário. Então, eu acho que a maior parte, como o colega disse, eu acho que assim, as pessoas hoje estão bem no intuito de ser empreendedoras mesmo. Elas muitas vezes elas trabalham num certo estabelecimento, para uma lanchonete, o cara aprendeu a fazer lanche, aprendeu a fazer como funciona o procedimento, ele está abrindo seu negócio. Ele vai lá, só que ele encontra depois na abertura do negócio o entrave burocrático, que ele nunca imaginava. Aí ele se põe no lugar de empresário, que aí ele vê como funciona mesmo a burocracia, para saber uma empresa, o custo operacional. É complicado. Então, costumo dizer o seguinte, né, que a livre iniciativa, se você olhar a nossa Constituição Federal, o primeiro artigo, inciso 4, vai estar lá, né? Ali, a valorização do trabalho e livre iniciativa. A valorização do trabalho, ela não vem antes por bobeira, né? Ela tem que, antes da livre iniciativa, nós temos que valorizar, sim, o trabalho, respeitar a direito e garantia fundamental. Só que será que nós temos essa livre iniciativa? Porque eu, Caio, quero exercer, por exemplo, a minha livre iniciativa e criar um empreendimento. Eu preciso de 25 licenças, para poder começar a iniciar, e aí eu já preciso ter um custo, um fluxo inicial de caixa, aí vou lá pedir um seed money, um anjo da minha mãe, e falo, mãe, me ajuda a poder pagar... Love money nesse caso. Love money. Um love money, exatamente. Só amor de mãe. Exato, só amor de mãe. Para poder ter a minha livre iniciativa defendida. Então, eu creio que, de fato, essa lei, ela... Tá aí. Bom, segura um pouquinho aí, William, nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta conversando. O nosso tema de hoje é a
Lei da Liberdade Econômica, mas na volta nós vamos falar também um pouquinho desse Brasil que deseja ser liberal na economia, mas cada vez mais conservador nos costumes.